Só por ser uma obra do mesmo diretor de Fale Comigo, já nos gera uma expectativa para pelo menos nos entregar algo bom. E galera, de antemão já digo, isso é que é um filme de terror bem feito. No quesito terror, terror mesmo, esse aqui entrega demais e superou minhas expectativas, de tão perturbador e angustiante que ele é. Nossa, isso é um soco forte no estômago, né? Eu considero esse o melhor terror do ano. E hoje vamos resenhar um pouco para falar do porquê o filme se apresenta tão cruelmente brilhante, como ele te prende desde o primeiro segundo e porque ele não vai sair da cabeça tão cedo. Por isso, separamos alguns pontos dele para destrinchar aqui nesse vídeo. Vamos falar da premissa chocante, que já te deixa incomodado. Explorar como os irmãos Philippou evoluíram do sucesso de Fale Comigo. Mergulhar no verdadeiro horror do luto e da manipulação que o filme explora. Detalhar a atuação monstruosa de Sally Hawkins, que é simplesmente impecável. E, claro, discutir o estilo de terror que não tem medo de ir fundo na crueldade humana. Então, antes de qualquer coisa, se você tem gostado das nossas análises, já chega na voadora no like, se inscreva no canal Epic Cines Brasil e ativa o sininho para não perder nada, que toda semana tem vídeo novo. E claro, e mais importante, como aqui a gente ama falar sobre filmes e séries, comentem aqui no vídeo o que acharam desse filmaço para a gente discutir junto sobre ele. Para começar, a premissa de Faça Ela Voltar já joga a gente num lugar bem desconfortável, né? Logo de cara, a gente conhece o Andy e a Piper, dois irmãos adolescentes. O Andy está quase fazendo 18 anos e a Piper, a irmã mais nova, tem uma deficiência visual. Eles acabaram de perder o pai. E aí, por conta de uns meses que faltam para o Andy ser responsável por ela, eles caem no sistema da assistência social para uma guarda temporária. E aí que vem a intervenção dessa assistente social, né? Ela coloca essas duas crianças traumatizadas sob a guarda temporária da Laura, interpretada pela incrível Sally Hawkins. Sim, a mesma atriz que a gente conhece por papéis mais doces e totalmente opostos, tipo Paddington ou A Forma da Água, sabe? E esse total oposto mostra o tamanho da atriz que ela é, porque aqui, meu Deus, que atuação! E o mais perturbador é que a Laura também está de luto, porque perdeu a própria filha há pouquíssimo tempo. Exato. E essa péssima decisão da assistente social de colocar crianças órfãs e traumatizadas com uma mulher que está passando por um luto tão profundo já é um sinal de alerta gigantesco. E não para por aí, né? Na casa ainda tem um menino, o Oliver, que é super enigmático, mudo e parece claramente traumatizado também. Já começou tenso demais. A casa da Laura, inclusive, é descrita como um espaço de desconforto geral, com várias red flags piscando. Tem um barracão trancado nos fundos, o óleo vê isolado. Tudo contribui para criar uma atmosfera de que algo está muito errado. E é nesse cenário que os irmãos Philippou, o Danny e o Michael, mostram uma evolução impressionante. Eles estouraram com Fale Comigo, que tinha uma energia mais caótica do que aqui. Isso, faça ela voltar, troque essa vibração para algo mais macabro, mais sombrio e até emocionalmente desgastante. Ele parece te sufocar. Exato, mas essa mudança de tom não é um passo para trás, mas sim uma evolução clara dos diretores. É um amadurecimento na direção, na narrativa, no drama e até na própria concepção do horror. É como se eles não quisessem repetir a fórmula de Fale Comigo, sabe? Eles estão buscando um território mais denso, mais perturbador. E essa abordagem mais sombria se traduz na forma como o filme constrói a tensão. É gradual e, como eu disse antes, sufocante. Exato. E a Laura da Sally Hawkins é central nisso. Impressionante como ela passa a vibe de que tem algo fora de esquadro nela, mesmo com os sorrisos que parecem meio forçados ou uma liberalidade que soa esquisito. De uma forma assustadora pra caramba. Verdade. Demonstra nas entrelinhas uma manipulação sutil, tipo um toque no ombro, que dura um pouco mais do que deveria, criando aquele desconforto inexplicável. Você fica arrepiado e desconfortável sem saber exatamente por quê.
Sim, são muitas dessas red flags citadas que se acumulam, e tudo isso culmina num tema central: o luto. Sem dúvida alguma. Tudo aponta para o luto como o coração do filme. Mas não é qualquer luto. É o luto materno da Laura que vira obsessão, vira uma coisa destrutiva. E, do outro lado, a gente tem a tentativa do luto construtivo do Andy e da Piper, tentando seguir em frente apesar da perda do pai. Isso mesmo. E a forma destrutiva e até predatória do luto da Laura demonstra como ela não consegue processar a própria dor e usa a dor dos outros, dos órfãos, como combustível. É quase como se ela precisasse de cúmplices para o inferno pessoal dela. Verdade, faz todo sentido. E o filme usa a trauma como ferramenta narrativa, o que é bem comum no terror contemporâneo. Muitas vezes o horror verdadeiro não vem do monstro, mas sim das consequências de não conseguir processar o luto, de ficar preso nessa dor. E para dar vida a toda essa complexidade, as atuações são espetaculares. A Sally Hawkins, meu amigo, como dito antes, entrega tudo e com sobras. É impressionante, de verdade. É perturbadora e transformadora, né? Queria destacar como ela consegue levar a gente da pena à repulsa ao longo do filme. É um lado muito mais sombrio do que a gente está acostumado a ver dela. E os jovens atores também brilham. O Billy Barrett, que faz o Andy, é super convincente como o irmão protetor, transmitindo aquela mistura de maturidade forçada e maturidade da idade. Concordo. E a Sora Wong, que faz a Piper, também vai muito bem. Ela realmente tem deficiência visual, o que traz uma camada extra de autenticidade e carisma à personagem. E não podemos deixar de destacar o Jonah Ray Phillips, que faz o Oliver Connor. Mesmo quase sem falas, ele entrega uma performance que, olha, bem impactante, viu? Transmite sofrimento contido e depois o horror da transformação física. É um elenco muito afinado mesmo. Mas tem um ponto interessante e pode ser até contraditório, que é os elementos sobrenaturais e os rituais. Pois é, o filme aborda que existem rituais para trazer gente à vida. A Laura pesquisa isso em fitas VHS antigas, sobre círculos brancos no chão e tals, e a ideia de que o Oliver talvez funcione como uma caixa de Pandora, um receptáculo para alguma entidade. Mas apesar de falar sobre isso no filme, para mim fica meio sugerido que esses elementos parecem um pouco mais como acessórios secundários em relação ao drama psicológico principal. Tipo, não se explica muito no filme. Porém, não vejo necessidade também de muitas explicações. Gosto como o filme confia na inteligência do público em apenas deixar algumas coisas implícitas e não perder muito tempo em explicações para assuntos que não é o ponto principal do filme. Eu até concordo, viu, que o sobrenatural não é o foco e tals, que serve mais para dar textura às obsessões da Laura, tornando palpável a profundidade do desespero dela em trazer a filha de volta. Mas para algumas pessoas, essa falta de explicação ou respostas pode ficar meio vaga, mas claro, nada que atrapalhe o filme. Exato. Mas podemos até comparar com algo que é feito parecido em Hereditário. Tipo, esses dois filmes não se preocupam em explicar a lógica dos rituais, porque a força do filme está mais na exploração do luto e suas consequências bizarras e deformadoras. Você tem razão. Essa mistura toda cria um tipo de horror que é, digamos, diferenciado. E o filme não se apoia em jump scares, a aposta é numa combinação de terror psicológico, da manipulação e loucura da Laura, da angústia constante dos personagens com momentos de terror corporal. Sobre isso, tem cenas bem grotescas, viscerais e até sangrentas. A cena do Oliver roendo uma faca, por exemplo, é algo que não sai da cabeça. Chega a transmitir uma dor física ver aquilo, uma aflição. A cena da Laura urinando na cama do Andy, que é pesadíssima também. É de uma angústia. Porém, o verdadeiro horror do filme está na loucura mesmo, no desequilíbrio mental, que nasce do desespero e também na extrema vulnerabilidade das crianças naquela situação. E complementando a isso, acho que o horror está na crueldade humana, né, que a Laura demonstra, sabe?
Então, o que realmente perturba não é só o sangue, mas a deterioração psicológica e a crueldade. Exato. O impacto é mais profundo, mais sensorial. É cruelmente perturbador e angustiante. Então, qual foi a opinião geral do filme? Positiva. Direção, atuações, especialmente a da Sally Hawkins. E para a coragem de abordar temas difíceis de forma tão direta. Achei tudo absurdamente muito bem trabalhado. Para mim, é o grande destaque do terror do ano. Claramente é um filme que causa um impacto muito forte, pelo menos para mim. Eu concordo, viu? Achei incrível. Cumpre bem o que se compromete a fazer. Podemos dizer que estamos diante de um filme que impressiona, provoca reações fortes. Definitivamente é um filme que aborda temas pesadíssimos e nos prende com a história, mesmo após o fim do filme. Resumindo, Faça Ela Voltar emerge com uma obra que usa as ferramentas do horror, tanto o psicológico quanto o corporal, para investigar de forma profunda e perturbadora as consequências do luto não processado, da manipulação emocional e da vulnerabilidade, principalmente a infantil. E, cara, os irmãos Philippot mostram um controle impressionante e uma ambição notável. Eles optaram por um caminho mais sombrio e pesado em comparação com a energia de Fale Comigo. Podemos destacar também a coragem dos diretores, né? E não buscar resoluções fáceis, finais felizes. Eles se mantêm firmes em retratar situações trágicas, sem oferecer uma redenção clara ou um alívio para a gente que está assistindo. Verdade. E essa ausência de alívio nos leva a uma reflexão poderosa de alguém transformando a própria dor em algo predatório, fazendo os outros sofrerem quase para validar o inferno pessoal dela. Gosto disso, sabia? De filmes que nos faz refletir sobre a vida e sobre as pessoas, sobre comportamentos. Isso nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Até que ponto a nossa empatia pode ir? Ou talvez até onde ela deve ir quando o sofrimento de alguém se torna ativamente destrutivo? É uma questão ética complicada. Onde traçamos essa linha? Isso! O verdadeiro horror que o filme explora está nos rituais e nos possíveis espíritos, ou ele está mais nessa capacidade humana de, às vezes, em nome do amor ou da dor, acabar perpetuando ciclos terríveis de abuso e trauma. Essa é a provocação final que o Faça Ela Voltar deixa para quem viu ou para quem ainda vai ver. É um filme que, para mim, é um dos mais impactantes e relevantes do terror atual. Com certeza! Se você busca um terror que te faz pensar, sentir e questionar, Faça Ela Voltar é imperdível. É um filmaço que vale cada segunda. Então fica a reflexão e a nossa super indicação. Esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa. Muito obrigado por acompanhar a gente. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, nos diga o que acharam desse filme nos comentários. Vamos conversar sobre ele. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera! É isso, até mais, pessoal!